Se você tem uma Bíblia com você, abra em 1 Crônicas capítulo 4. Só quero dizer isso enquanto você encontra a passagem. Se você não tem certeza de onde fica, vá para Gênesis. Então o que você vai fazer é começar a avançar. E você vai chegar em 1 Samuel, 1 Reis e depois vai se deparar com 1 Crônicas. Escute, amigo, estou te dizendo. Cada vez que abrimos a palavra de Deus, cada vez que crescemos, cada vez que nos reunimos e cada vez que vamos, estamos envolvidos no chamado mais importante da terra. Não há nada mais importante do que as boas novas de Jesus Cristo. E o que este mundo precisa mais do que programas de televisão com notícias e informações são as boas novas de Jesus Cristo, que podem transformar um coração, uma vida e a eternidade. E como seguidores de Cristo, nunca se esqueça disso. Só quero dizer isso a vocês de coração. Então, 1 Crônicas, capítulo 4, quero falar com vocês e quero que realmente prestem atenção nisso. Um título, porque acredito que é algo que precisamos entender sobre a nossa fé. Quero falar com vocês esta manhã sobre como a bênção vale a espera. Você já se perguntou, sejamos honestos, não precisa dizer em voz alta, mas no seu coração, na sua vida? Você já se perguntou se a oração realmente funciona? Às vezes, quando você está orando, sente o inimigo ou sente uma vibração, uma sensação de que está perdendo tempo. Acho que o inimigo tenta nos levar para esse lugar. Será que Deus está ouvindo? Vocês sabem do que estou falando? Você já fez uma oração que sentiu que bateu no teto e voltou? Alguém aqui já passou por isso? Como se não fizesse diferença nenhuma. Peço, mas não recebo. Estou buscando, mas não encontro. Estou tentando obter respostas, mas não consigo vê-las. Quando você vai à Bíblia, há uma perspectiva totalmente diferente. Na verdade, um dos meus versículos favoritos está em Efésios, capítulo 3, versículo 20. É isso que está acontecendo em Efésios 3. Paulo está orando e ele está dizendo, Deus, isto é o que eu quero. Então ele está falando de crentes, pessoas que amam a Deus, que vivem para Deus. Você deveria ler. É um ótimo resumo do que Paulo queria para as nossas vidas e do que ele pedia a Deus que fizesse em nossas vidas. E então ele faz esse pedido, e a maioria de vocês conhece esse versículo, adora esse versículo, mas sabiam que é o final de uma oração, e Paulo diz, tudo bem, Deus, é isso que eu te peço, é isso que eu quero de ti. Então agora sim, mas a ti, aquele que pode fazer muito mais abundantemente do que eu poderia pedir ou imaginar. Olha, Deus, eu quero isso, estou te pedindo isso, mas eu sei quem tu és, sei o que fazes, e tu podes fazer algo maior do que isso. Ele diz, é isso que eu quero de ti. Então veja a atitude disso. Ele diz, amigo, segundo o poder que atua em nós, isso é alguém que acredita no poder da oração, que não só a minha oração faz diferença, mas que tu podes fazer com que a minha oração faça uma diferença ainda maior. Essa é uma pessoa que acredita no poder da oração. Isso é o que precisamos entender quando pensamos em oração. E eu vou te dar lições. Certifique-se de anotá-las. Tire uma foto para que você saiba que tem isso. Ou, se tiver tempo, escreva. Aqui está uma lição. O que ele acreditava e o que a Bíblia ensina é que a oração pode alcançar tudo o que Deus pode fazer. Esse é o poder da oração. Quero dizer, pense nisso. A oração é um convite para aquilo que Deus tem para nós, porque Ele pode agir na sua vida, nas suas circunstâncias, no seu ambiente. A oração pode fazer o que Deus pode fazer. E só quero dizer isso a todos porque é o que eu sei. Quando se fala de oração, sempre encontramos pessoas frustradas porque sentem que pediram e não receberam. Você tem essa frustração, você tem essa preocupação. Muitos olham para o mundo e talvez por não conhecerem tudo o que a Bíblia ensina, veem o mundo e pensam, tenho orado e nada muda, nada é diferente. Nada está mudando ou seja lá o que esteja acontecendo. Você pode pensar que a oração não tem impacto, mas ouça isso. Mais de 20 vezes no Novo Testamento, a Bíblia diz, peça, 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 peça. É como se Deus estivesse nos dizendo, quero me relacionar com você, quero que você se relacione comigo, quero que você veja o que posso fazer. Então, quero que você me busque. Aqui está uma lição, é importante. A oração é a chave que abre completamente o armazém inesgotável de Deus. Em outras palavras, o que Deus diz é, quero estar ativo na sua vida, quero estar envolvido na sua vida. Quero te mostrar quem sou e o que posso fazer. Uma das maneiras é que você venha a mim em oração. É importante lembrar que, ao orar, alguns pensam, o que tiver que acontecer, acontecerá. E isso faz de você mais inteligente do que Deus, o que não é verdade se você pensa dessa forma, porque não é isso que Deus ensina. Ouça-me com atenção. A oração tem mais a ver com você do que com Deus. A oração tem mais a ver com você do que com Deus. E você diz, pastor, o que quer dizer com isso? Ouça-me com atenção.
A oração serve para te formar, te moldar e te levar ao lugar onde Deus quer que você esteja. Porque ela te conecta com Deus. E é exatamente isso que você encontra nesse homem chamado Jabes, de quem estamos falando em 1 Crônicas 4. Na semana passada, compartilhei com vocês que há 600 nomes seguidos. Agora pense nisso por um momento. Só nome, nome, nome. 600 nomes seguidos. E então, nessa pequena sessão de 2 versículos, é como se Deus dissesse: olhem para Jabes. Mas quando Deus pensou em Jabes, ele não conseguiu ignorá-lo. Ele não pôde apenas dizer o nome dele. É como se dissesse: você precisa saber sobre Jabes e nos dá versículos. Veja, 1 Crônicas, capítulo 4. Jabes foi mais honrado do que seus irmãos. Agora, o que isso significa é simplesmente estar bem com Deus. Ele organizou, estruturou e disciplinou sua vida na ordem que Deus queria que fosse feita. E a Bíblia diz que sua mãe o chamou de Jabes porque o deu à luz com dor. Falamos que uma tradução melhor para nós seria tristeza. Literalmente, ele chegou e foi algo triste. A Bíblia está mostrando que esse homem não teve uma vida perfeita. Nem tudo deu certo para ele. Não eram as melhores circunstâncias. A dor, a tristeza em sua vida. Mas então diz o seguinte: agora Jabes invocou o Deus de Israel dizendo: ó, se realmente me abençoares. Antes de tudo, Jabes diz: olha, eu sei quem é Deus. Sei que Ele é o único verdadeiro, o único Deus. Então vou clamar a Ele e Ele reconhece isso. Não perca isso. Ele reconhece que as bênçãos vêm dele. Deus, percebo que as bênçãos da vida vêm de ti. Vou clamar a ti. Ele disse: ó, se realmente me abençoares, ampliares o meu território, tua mão estiver comigo e me guardares do mal, para que não me cause dor. E a Bíblia diz o seguinte: você não adoraria que isso estivesse estampado em todas as suas orações? Deus concedeu o que ele pediu. Agora quero ter certeza de que você entenda algo sobre a oração. E a maneira como Jabes orou aqui, ouça com atenção. Foi uma oração de bênçãos. Deus, você me abençoaria? Mas também foi uma oração de direção. Ele dizia: Deus, se eu for receber verdadeiras bênçãos, elas terão que vir de ti. Então ele dizia: Deus, quero que tu sejas o diretor das bênçãos na minha vida. Não estou tentando manipular nem coagir, que tudo isso se traduza no que considero uma bênção. Eu me dirijo àquele que sabe o que é uma bênção e peço orientação para experimentar suas bênçãos. Assim, no versículo 10, vemos a primeira coisa que ele pediu em oração. Vamos ver tudo isso linha por linha. Estamos falando sobre a presença de Deus. Esta será uma grande série de orações que você não vai querer perder. Você até sairá daqui com orações específicas para a sua vida. Mas no versículo 10 ele diz o seguinte: esta é a abertura. Agora Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: ó, se realmente me abençoasses. Agora quero dizer isso a vocês, porque quero que saibam. Se vocês estudarem a oração de Jabes, vão encontrar muitas pessoas dizendo: cuidado, 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 alerta, alerta, alerta. Como li tanto sobre esses homens, eles, honestamente, alguns quase chegaram ao ponto de dizer: sei que está na Bíblia, mas não confiem nisso. É tipo, o quê? Isso me parece uma loucura, porque eles estão preocupados com isso, tão inquietos. Há pessoas que dizem: tenha cuidado com isso. Muitos escritos aconselham cautela. Ao estudar a Bíblia, isso acontece. E muita gente faz isso porque está preocupada com pessoas que buscam uma bênção. Estão preocupados com pessoas que só procuram o que querem. Mas ouça isso: quando estudamos a Bíblia, encontramos muitas pessoas que são abençoadas por Deus. Em Gênesis capítulo 9, versículo 1, apenas anote, ouça o que a Bíblia diz. E Deus abençoou Noé e seus filhos. Em Gênesis 22, 17. Gênesis 22, 17. Com certeza te abençoarei grandemente. Gênesis 24, 1. Abraão era velho e avançado. Escute isto. E o Senhor abençoou Abraão. Este é bom em tudo. Em Gênesis 25, 11. 25, 11. Isso aconteceu depois da morte de Abraão. Escute isto. Que Deus abençoou seu filho Isaque. Em Gênesis 32, 29. Gênesis 32, 29. Escute isto. E ele, falando de Deus, o abençoou, referindo-se a Jacó. Anote número 6, 24. Capítulo 6, versículo 24. O Senhor te abençoe e te guarde. É um tema recorrente no primeiro livro da Bíblia e em toda a Bíblia. A pergunta que devemos nos fazer não é: Deus quer nos abençoar? Esse não é o problema. Quando as pessoas ficam assustadas e intimidadas, isso pode levá-las a buscar a bênção. Não, não, não. Deus quer te abençoar. Deus quer trazer bênçãos para a sua vida. Deus quer trazer bênçãos através da sua vida. A pergunta não é: Deus nos abençoa?
Deus vai nos abençoar? Aqui está a pergunta. O que significa ser abençoado por Deus? É a definição que nos coloca em apuros. Quando Jabes pediu a Deus que o abençoasse, ouça o que ele estava pedindo. Por exemplo, se você quer a bênção do Deus do universo sobre a sua vida, o que isso significa? Ele estava pedindo algo como: me dê sucesso, prosperidade, saúde, dinheiro. Era isso que ele estava fazendo? E isso se destaca. Acho que isso se destaca. Acho que precisamos ensinar esse texto para entender o que é a bênção de Deus, porque é aí que surge a confusão. Quando ele pediu a Deus que o abençoasse, era isso que ele dizia: não perca isso. Se você for anotar algo, escreva isto. Ele estava dizendo: Deus, eu quero que o Senhor faça o que quiser fazer na minha vida. Essa é a bênção que ele estava pedindo. Deus, quero que seja o Senhor quem determine as bênçãos, mas quero que realmente me abençoe. Então ele estava dizendo: Deus, eu quero o que o Senhor quer para a minha vida. Ele está dizendo: Deus, me abençoe de verdade. Quero o teu plano, não o meu plano. Jabes estava fazendo mais do que pedir um camelo novo. Alguém pode dizer amém? Vamos, ele estava fazendo mais do que pedir uma casa grande. Quero mais metros quadrados. Isso é o que desejo para a minha vida. O melhor que eu poderia ter na minha vida são mais metros quadrados. Um carro mais rápido, mais bonito, mais novo. Não era isso que ele estava fazendo. Melhor emprego, melhor salário. Deus, quero tudo o que o Senhor tem para mim e não quero perder nenhuma só coisa que o Senhor tem para a minha vida. Deus, quero que faças o que quiseres fazer em mim. Quero que faças o que quiseres fazer através de mim. Quero que faças o que quiseres fazer comigo. Senhor, quero que faças o que quiseres fazer através da minha vida. Total confiança no Senhor. Agora só diria a todos nesta sala: digam amém, para eu saber que estão ouvindo. Deus quer fazer grandes coisas em cada seguidor de Cristo que está vivo. Há coisas que Deus quer fazer por nós. Há coisas, por isso você tem todo este ensinamento. Deus quer fazer coisas por nós, em nós, através de nós e conosco. Quando oramos e pedimos a Deus que nos abençoe, estamos pedindo a Deus: tudo o que quiseres fazer em mim, através de mim e comigo, é isso que quero para a minha vida. Para que tenham uma ideia, este é um tema das Escrituras. Isto não é um texto do Antigo Testamento que, de alguma forma, está oculto do restante da Bíblia. Portanto, tenham cuidado com isso, porque não se encaixa. Isso não é o que está acontecendo aqui. Na verdade, em Mateus capítulo 6, os discípulos se aproximam de Jesus. E eu acho isso muito interessante, porque Jesus foi um debatedor espetacular, o melhor. Jesus foi o melhor pregador. Diga-me se existe alguém que saiba mais do que Deus, e Jesus era Deus. Verdadeiro? Ele era o mais bem informado. Eu poderia te confundir, não é? Mas Deus não vai te confundir, ok? E é isso que o torna o maior professor que já existiu. E os discípulos não dizem: ensina-nos a debater. Os discípulos não dizem: ensina-nos a pregar, nem a fazer isto ou aquilo. Eles vêm e dizem: ensina-nos a orar. A razão pela qual pediram que ele lhes ensinasse a orar é porque viram o poder, a força, os milagres e a obra que Deus realizou através dele. E eles pensavam: cara, há uma conexão aí que eu quero. E isso é interessante. Não tenho tempo para te levar por toda a oração do Pai Nosso. Tenha paciência comigo por um momento. Uma das coisas que ele ensina no início, antes de você pedir o seu pão de cada dia, antes de pedir proteção ou as outras coisas pelas quais Jesus diz que devemos orar, ele diz: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Que a oração abençoada é aquela oração que diz: Deus, você pode dizer a Deus o que deseja. Deus diz: venha a mim e peça para receber. Obrigado. Quando você termina essa oração, quando você sai dessa oração, você diz: Deus, isso é o que eu quero, mas eu preferiria ter o que tu queres para mim, porque quero lhes ensinar algo. Se você soubesse o que Deus sabe, você desejaria o que Deus tem para você, mais do que deseja o que você quer para si mesmo. E é isso. Ele disse: ouçam, pessoal, quando orarem, que seja feita a tua vontade na terra como no céu. Assim, o ensinamento da Bíblia sobre uma vida abençoada é enorme. O ensinamento da Bíblia sobre uma vida abençoada é que Deus abençoará a pessoa que permitir que Ele a abençoe. Ouça, de acordo com a sua vontade. Agora, não perca isso. Veja, a questão é que Deus abençoará quem quiser ser abençoado. Ele fará isso conforme o que Ele deseja para a sua vida. É permitir que Deus faça o que quiser através da sua vida. Alguns de vocês estão recebendo menos do que foram criados para receber. Alguns de vocês estão perdendo justamente as coisas para as quais Deus os criou, os fez, os desenhou, todas essas coisas. A Bíblia diz no livro de Jeremias, a Bíblia literalmente diz que antes de você nascer, cara, eu te modelei.
Eu te formei, foi o que ele disse a Jeremias. Eu te preparei, é literalmente o que a Bíblia ensina. Então quero mostrar algumas coisas com as quais algumas pessoas terão dificuldade. Me preocupa muito o quanto eu leio. Cautela, 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 advertência, advertência, advertência. E eu entendo, mas preciso dizer que simplesmente levaram isso ao extremo. Era quase como se dissessem, afaste-se desta oração. E é como, amigo, isso está na Bíblia? Vamos lá, alguém pode dizer amém? Acho que não há problema em lidar com o que disse o Deus do universo. Está tudo bem que isso esteja neste livro. Eu me sinto confortável ensinando. Só quero que vocês saibam disso. Mas muita gente vai dizer, bem, isso é saúde, riqueza, prosperidade, isso e aquilo. Bem, ouçam isso. Quero que vejam isso. Anotem Gênesis 26, versículos 12 e 13. Vejam o que diz. Isaac semeou naquela terra e colheu. Este é um princípio bíblico importante. Tudo o que você semear, isso mesmo colherá. Então você pode semear espalhando fofocas. Você pode semear falando das pessoas pelas costas, atacando o caráter delas. Você pode semear isso, mas é bom que os crentes saibam que chegará o dia em que você colherá. Quando eu ensinava meus filhos, quando eles estavam crescendo e vinham compartilhar comigo algo pelo que estavam passando ou um momento difícil com alguém, eu sempre dizia a eles, sempre é preciso fazer a pergunta, será que estou semeando isso em alguma área da minha vida? Existe algum lugar na minha vida onde eu semeio isso? Se eu semear, colherei o mesmo. A primeira coisa que você deve fazer, como eu ensinava aos adolescentes, é não semear algo que você intencionalmente traz para a sua vida. Essa nem sempre é a razão das dificuldades. Revise a sua vida para ver se não há pecado. Eu conversava com eles. A Bíblia diz que Isaac semeou e colheu. Veja o que diz. Naquele mesmo ano, colheu 100 vezes mais, e o Senhor o abençoou. Então, ouçam atentamente o que vou ler para vocês. Deus fez isso. Diz que não se pode ignorar isso. Diz que o Senhor o abençoou, mas depois vai dar uma definição do que ele fez. Olhem o que diz no versículo 13. E o homem enriqueceu e continuou enriquecendo-se, até que se tornou muito próspero. Agora, sei que algumas pessoas vão dizer, bem, isso é Antigo Testamento, pastor. Você tem que ter cuidado com o que ensina. Muito bem, muito bem. Vamos a uma oração do Novo Testamento. Oração do Novo Testamento. 3 João, capítulo 1, versículo 2. Vamos lá, irmão. Isso aqui está bom. Veja o que diz. Amado, este é João. Quando você vê amado, ele está falando daqueles que estão na fé, a quem ele ama profundamente, como filhos na fé que conhecem a Jesus Cristo. Olha isso. Preste atenção, isto é o que diz, que em todos os aspectos, não apenas neste aspecto. Às vezes podemos ser piedosos em nosso cristianismo, todos estão bem na piedade, e às vezes deveríamos, ouça-me, tomar Deus em sua palavra, no que ele diz. Amado, oro para que você seja próspero em tudo, assim como prospera a sua alma e que tenha boa saúde. Ele diz, isto é o que quero para a sua vida. Agora, isso está na Bíblia. Ele diz, o que quero para a sua vida é que você prospere espiritualmente, mas prosperar espiritualmente deve ter um impacto prático. Prosperar espiritualmente, ser o que Deus quer que você seja, viver como Deus quer que você viva. O que a Bíblia diz sobre Jabés? Jabés foi mais honrado do que seus irmãos. Ele estava acima de seus irmãos, cabeça e ombros acima. E o Senhor fez o quê? Ele atendeu ao seu pedido. Você não pode tirar isso da Bíblia. A palavra ali para prosperar é a palavra euodo. Vocês saberão, tenho certeza de que pronuncio perfeitamente bem com meu sotaque sulista, mas vocês saberão que significa ajudar no caminho. Isso é literalmente o que significa. É uma palavra que está muito próxima da palavra caminho no idioma original e significa ajudar no caminho. Ouçam isso, ouçam isso. Eu digo, cada ouvido deveria estar atento como nunca antes. Estou prestes a te ajudar. Você precisa entender isso para alcançar o objetivo. É isso que essa palavra significa ali. Então ele diz, amigo, oro para que em todos os aspectos você tenha sucesso em alcançar tudo o que Deus tem para você. Foi isso que ele orou. Não quero que você perca nem uma única bênção que o Senhor tem para a sua vida. E essa é a oração da minha vida. A lição é que você pode fazer muito até certo ponto. Alguns de vocês com mais recursos, mais bênçãos, mais riqueza. É isso que significa? Ouçam isso. Significa que a lição é que você pode fazer muito. Você pode chegar até certo ponto, mas então Deus faz mais. Ele te leva mais longe do que você pode ir. Assim como você pode entregar tantas bênçãos, você pode fazer muitas coisas práticas na sua vida. Você pode ter um nível no seu casamento. Você pode ter um nível nas suas finanças. Você pode chegar a um certo nível em qualquer área da sua vida. Mas é isso que Deus faz. Deus vem e diz, olha, eu posso te levar mais longe do que você mesmo conseguiria quando realmente confia em mim. Não conheço ninguém que realmente não queira isso em sua vida.
Não conheço ninguém que simplesmente não ore por isso em sua vida. Deus, você me deu uma mente, me deu direção, me deu todas essas coisas. E eu vou até onde minhas habilidades, meus dons e minhas capacidades me levarem. Mas Deus, se eu vou alcançar aquilo para o que fui criado, você vai ter que me ajudar no futuro. Você vai ter que me ajudar a ter sucesso em alcançar isso. Deus me leva mais longe. Alguém quer isso? Não digam amém em voz alta, apenas olhem para a frente. Alguém quer avançar mais no seu casamento? Isso deveria ser todos nós. Vamos lá, não é? Alguém quer avançar mais no seu trabalho? Alguém quer avançar na criação dos filhos? A Bíblia diz, avance do jeito de Deus, não do seu. Você tem que avançar do jeito de Deus, não do seu jeito. E veja, isso é o que Deus faz por nós. É o que eu quero para a minha vida, mas é o que Ele faz. Deus te chama para sair do seu pecado para que você não precise lidar com as consequências do seu pecado, limitando o impacto que Ele quer que você tenha na vida. Deus te chama para sair da sua dor, mesmo quando há dor, para que Ele possa tomá-la e usá-la para o bem, mesmo que o propósito tenha sido o mal. Ele nos chama para sair do nosso egoísmo. Ele nos chama para deixar o nosso próprio caminho. Jesus entra em nossa vida. Jesus disse, o ladrão vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e não a percam. Para tê-la em abundância, com as bênçãos que quero para você, por minha causa. Esse é o ensinamento de Jesus Cristo. Eu posso fazer mais. Eu posso fazer mais. Posso fazer mais com a sua vida do que você pode fazer por si mesmo. Agora, acho que a pergunta que devemos nos fazer é, o que é uma verdadeira bênção? Por exemplo, qual é a bênção que Deus quer entregar à nossa vida? E Ele fez isso com Jabez. Ouça, aqui há uma lição, bênçãos. O que são bênçãos? Ter mais do que preciso para poder fazer uma diferença eterna na vida das pessoas ao meu redor, isso é bênção, isso é bênção. Abençoar é o que Deus faz. E permitam-me dizer, às vezes é Deus me dando palavras de encorajamento, palavras de esperança. Quando Deus agiu em uma circunstância difícil da minha vida, e mesmo assim, Ele agiu, me ministrou e me consolou, e depois me cercou de pessoas que sofrem a mesma dor e tristeza que eu passei. Mas Deus me deu a capacidade de dizer, isto foi o que Deus me ensinou e isto foi o que Ele fez na minha vida. E agora Deus levou minha vida além do que eu poderia ter levado, usando-a com maior poder. Nem sempre são recursos, nem sempre são riquezas, mas é Deus trabalhando na sua vida de tal maneira que você tem mais a oferecer a este mundo, porque Deus é mais e oferece mais através de você. Valeu a pena vir aqui esta manhã só por isso. Isso foi muito bom. Agora, deixem-me dizer uma coisa. Acho que vocês aplaudem melhor nos eventos de golfe. Agora vocês sabem por que lutamos com tudo isso? Porque alguns de vocês têm um depósito cheio de bênçãos. Você está acumulando ou está compartilhando com outros? Olhem, não me engano quanto a isso. Eu oro para que Deus abençoe nossa igreja. Eu lhes digo, antes mesmo de ser seu pastor, eu orava, Deus, usa a minha vida, ajuda-me a ser uma bênção para abençoar outros, e onde quer que tu me coloques, eu tenho orado isso desde os meus 20 anos. Tenho orado para que em qualquer cidade onde Deus me colocar, permita-me ter um impacto na cidade ao meu redor, deixa-me ser uma bênção em qualquer lugar onde tu me coloques. Esse é o chamado que Deus coloca em nossas vidas, e eu quero que Deus abençoe nossa igreja, mas não quero que Deus abençoe nossa igreja só para ter pessoas sentadas ou para ter mais dinheiro do que a igreja da esquina. Não, não, não. Somos abençoados para ser uma bênção. Temos um exército maior, temos mais pessoas. Deveríamos estar fazendo mais, impactando o mundo. Eu lhes digo, à medida que crescemos como igreja, há algo em que todos podemos concordar. Crescemos em nossa influência na cidade e crescemos em nossa influência no mundo. Porque qualquer pessoa a quem Deus abençoa deve ser uma bênção para todos ao seu redor, onde quer que vá. E esse é um dos ensinamentos da Bíblia. Alguém pode dizer amém? Vou continuar pregando. Deixem-me dar a vocês um grande princípio bíblico. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6. Agora lembre-se do que eu disse sobre Isaac. 2 Coríntios 9, versículo 6 diz, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. Você sabia que pode colher muito para o mundo e pouco para as coisas espirituais que Deus deseja que você tenha? Você pode pensar sobre isso por um momento? Acho que, para algumas pessoas, a razão pela qual sua colheita é tão frugal é porque sua semeadura também é tão frugal. E uma das coisas que fiz quando cheguei, sabem o que foi? Temos uma equipe aqui? Passei um ano ensinando-os a semear, semear, semear. Essa será a marca que deixaremos em nossas vidas. Vamos semear, vamos semear. Vamos semear porque Deus diz, se você semear, você colherá. E não posso controlar a colheita da vida, mas posso controlar o plantio da vida. Então vou semear tão generosamente que Deus possa trazer uma colheita conforme a sua vontade.
Ele pode trazê-la porque foi semeada. Gosto do que disse Charles Stanley. Você colhe o que planta, mais do que planta e mais tarde do que planta. Quando se trata das bênçãos de Deus e do propósito para o qual você foi criado por Deus, para Deus e voltará para Deus. E eu te perguntaria, você está perseguindo as bênçãos do mundo? Você se esforça para alcançar a prosperidade com sua própria força e sabedoria para seu próprio benefício? Então, quando orar, faça-o com um coração totalmente entregue às bênçãos de Deus. Deus não quer o que eu posso produzir, quer o que tu podes produzir. E você faz isso para o propósito do reino de Deus. Você busca as bênçãos de Deus, mas para o propósito do reino de Deus. Para que o reino de Deus avance graças ao que ele fez em sua vida. E Jabes simplesmente diz, Senhor, abençoa-me de verdade. É interessante que em Mateus capítulo 6, Jesus ensinava sobre as necessidades que produzem estresse na vida. Não diga nada, porque sei que isso é verdade em todo este lugar. Mas a realidade é que todos sentimos o estresse das necessidades que a vida cria. Estou me explicando? Vamos lá, certo, presenciamos o que presenciamos esta semana e a raiva surge. E como eu processo isso e como eu lido com isso? Cara, em que mundo vivemos? Isso nos gera estresse e medo, e Jesus está lidando com isso. Em Mateus 6,33 ele diz, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Quero que vocês ouçam o que vou dizer, porque acredito que isso é uma das coisas mais importantes que vocês ouvirão. Converso o tempo todo com pessoas que dizem, tenho muito, mas me sinto tão insatisfeito. Ainda me lembro de um dia em que o homem mais rico que conheci veio até mim, e era uma grande fortuna. Ele veio até mim e pediu uma consulta. Ele foi ao meu escritório e me disse, eu tenho tudo. Estou cercado de pessoas e sou o homem mais infeliz desta cidade. Provavelmente ele está me assistindo neste fim de semana. E começamos a trabalhar em sua vida espiritual. Há pessoas que dizem, tenho uma família maravilhosa, tenho um bom emprego, tenho filhos incríveis na maior parte do tempo. Mas bem, é melhor deixarmos isso de lado, não é? Tenho bons amigos e todas essas são coisas boas. Deus nos chama para a família. Deus nos chama para as conexões. E depois faziam a pergunta que sempre fazem. Por que me sinto tão insatisfeito? É porque você foi criado para algo mais. As pessoas sempre perguntam como se vive uma vida plena. Como se chega lá ao tipo de vida para o qual você foi criado para vivê-la para Deus? E é isso que significa, ouça-me com atenção, a razão pela qual muita gente tem muito, mas não se sente realizada, é porque as bênçãos significam que você faz da agenda de Deus a sua agenda. As bênçãos significam que você faz da vontade de Deus a sua vontade. As bênçãos significam que o que importa para Deus, importa para você também. Veja, a principal maneira de saber que sua alma está faminta, todos ouçam, a principal maneira de saber que sua alma está faminta, e há muitas almas famintas hoje que pertencem a seguidores de Cristo, é uma vida insatisfeita. Quando você está muito insatisfeito com sua vida, quando está muito insatisfeito com o que acontece ao seu redor, isso é como a luz de advertência no carro. É como o alarme na casa. É como se tudo tentasse te dizer, ei, sua alma está morrendo de fome. Como se você estivesse procurando por algo que não tem. Hudson Taylor disse o seguinte, o verdadeiro segredo de uma vida insatisfeita reside, muitas vezes, em uma vontade não entregue. O verdadeiro segredo de uma vida insatisfeita reside com muita frequência em uma vontade não entregue. Veja, a chave aqui é pedir a Deus que te abençoe, permitir que Deus te abençoe, é se submeter ao que Deus quer fazer na sua vida. Se Deus te criou para os propósitos, planos e bênçãos dele, como você poderia se sentir realizado com qualquer outra coisa? Se Deus te criou para os propósitos, planos e vontade dele, como você poderia encontrar realização? Como você poderia encontrar paz ou alegria duradoura através de outra coisa? O ladrão vem? Nós presenciamos isso esta semana? Nós presenciamos isso esta semana. Em toda a televisão ao vivo, o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida, para que a tenham em abundância. E lembre-se do que a Bíblia diz sobre Jabes. Jabes foi mais honrado do que seus irmãos. Jabes orou assim, Deus, quero que me abençoes. Depois lemos, abençoa-me de verdade. Essa palavra de verdade ali, literalmente, seria como um ponto de exclamação. Estaria em letras maiúsculas. Em outras palavras, ele diz isso com ênfase, com um profundo desejo do que quer para a sua vida. É como se ele se aproximasse de Deus e dissesse, Deus, sei que venho da dor, mas Deus, te peço que me abençoes e te peço que me abençoes muito. E sabe o interessante? Esse é o nosso desejo.
Muitos de vocês têm consultores financeiros, não é? É como se você simplesmente levasse seu dinheiro para eles. Então muitos de vocês pensam, olha, vou te dar esses 20, transforma em 100. Alguns pensam, te dou esses 20 e transforma em 1000. Alguém sabe do que estou falando? É isso que fazemos. Investimos nosso dinheiro aqui para obter um retorno. Quero fazer mais, quero fazer mais. E literalmente o que a Bíblia diz é que é assim que devemos nos aproximar de Deus. Como Deus, quero fazer mais. Quero fazer crescer mais, mas não do que eu quero. Quero fazer crescer mais do que você quer. E sabe, o que acho interessante é que muitos de vocês que têm o que o mundo consideraria as maiores bênçãos, entregariam suas bênçãos a alguém que é limitado e confiariam nessa pessoa. Mas você não entregaria suas bênçãos a alguém que é ilimitado e confiaria nele. Não existe consultor financeiro que não tenha limites, mas o Deus do nosso universo é ilimitado em todos os sentidos. E é para isso que Deus nos chama. Vou mostrar este versículo novamente quando Paulo se aproxima de Deus e ora por coisas espirituais, como Deus, faça isso na vida deles, livra-nos disso e daquilo. E ele diz, mas Senhor, é o seguinte, Efésios 3:22, ele diz, agora, aquele que é capaz de fazer muito, muito mais abundantemente do que pedimos ou pensamos. Segundo o poder que opera em nós, Deus age em mim para trazer bênçãos e cumprir seus propósitos para a minha vida. E então, versículo 21, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Deus abençoou tanto a vida de Jabes. Se passaram milhares de anos e estamos falando sobre isso nesta manhã. Essa é exatamente a oração que Paulo fez. Senhor, quero que faças tanto na minha vida que a igreja receba a glória. Cristo receberá a glória. Quero dizer, minha vida será um testemunho do que Deus pode fazer, me levando mais longe no caminho. Aqui está a oração. Você tem uma oração para fazer, entendendo a oração de acordo com o nosso ensinamento. Senhor, abençoa-me com mais do que eu preciso para ser uma bênção para um mundo necessitado. Senhor, abençoa-me com mais do que eu preciso, mais em sabedoria, mais em entendimento, mais para que, quando me levares e me enviares a este mundo necessitado, eu tenha algo a dizer, algo a compartilhar. Tenho algo com que responder. Essa é uma grande oração. Peça a Deus que te abençoe de uma maneira especial, conforme a sua vontade. E sua oração precisava exemplificar e louvar a Deus. E eu lhes digo, perdemos muitas bênçãos por estarmos ocupados demais para relaxar e orar. A forma como essa oração termina, porque é a oração que ele fez, agora temos entendimento, temos contexto de como é uma oração assim. E no versículo 10 a Bíblia diz que Deus lhe concedeu o que pediu. Ele recebeu o que Deus tinha para ele. Maneira como vocês poderiam ler isso. Ele recebeu o que Deus tinha para ele. E é isso que eu quero fazer. Com o tempo que me resta, quero te ajudar. Quero te dar a parte prática da oração para que Deus possa te dizer, como no versículo 10, Deus respondeu ao pedido. O que deveria fazer parte da minha vida? Se eu realmente vou orar com eficácia, o que deveria acontecer? Obrigado por perguntar. Aqui vamos nós. Número 1, você precisa aprender a ouvir o Senhor. Você precisa aprender a ouvir o Senhor. Percebam que uso a palavra aprender, porque isso vale para todos. Precisamos aprender. Como sei quando Deus fala? Como eu sei o que Deus diz? E eu já disse a vocês, nesta série, nós temos 2 livros de oração. Um deles trata sobre como ouvir a Deus. É de Charles Stanley. E precisamos aprender a ouvir o Senhor. Veja, o primeiro requisito para aprender a caminhar pela fé e receber o que Deus quer para você é aprender a ouvi-lo. Não ore e vá embora. Não seja aquela pessoa no chuveiro que diz, ó Senhor, me ajuda, e sai correndo. Não seja essa pessoa. Precisamos saber o que Deus diz. Deus, estou te pedindo isso, mas será que minha oração precisa ser ajustada? Será que meu coração precisa ser ajustado? Será que há algo errado? As perguntas que fizemos na semana passada, precisamos saber o que Deus diz. Por isso, lemos livros devocionais, por isso estudamos a Bíblia, por isso nos reunimos e aprendemos. Porque preciso que a palavra de Deus inunde o pensamento do Filho de Deus para que possamos produzir a grandeza de Deus através dessa vida. Isso foi bom? Precisamos das 3D, devocionais diários diligentes. E se você quer o melhor de Deus para a sua vida, isso deve se tornar uma disciplina. Porque o que Deus quer para você, a maior parte do que Deus quer para você está neste livro. É o que moldou a minha vida, o que a transformou. Olha, eu cheguei à fé em Cristo, meus pecados estão perdoados. Ele estava a caminho do céu, mas o que me transformou e me deu vida foi a busca por aprender a ouvir a Deus. Santiago 4.8. Aproxima-te de Deus e Ele se aproximará de ti. Certifiquem-se de estar em paz com Deus, pecadores. Purifiquem seus corações. Deixe Deus te guiar para o que realmente importa na vida. Assim você não ficará em dúvida. Quero que você ouça.
Digam amém para que eu saiba que estão me ouvindo. O melhor para a vida vem realmente do plano de Deus para a sua vida. O melhor para a sua vida vem do plano de Deus para a sua vida. Por que deveríamos ouvir a direção do Senhor? Isso é bom. Espero que você ouça. Deus entende cada aspecto do que Ele faz neste universo. Ele sabe que há uma guerra espiritual em andamento que às vezes nos faz recuar e perguntar como Deus poderia permitir isso. Ele tem nos dito isso desde o Jardim do Éden, quando ele deu uma verdade e Satanás deu uma mentira. E essa mentira destruiu vidas. Ele tem nos dito isso desde o princípio. Deus não nos mentiu. Foi o inimigo quem nos mentiu. Isso nos faz pensar que não há uma guerra espiritual, mas sim política. Isso nos faz pensar em todas essas coisas. Ele sabe o que faz. E o que pode ser um mistério para nós, e muito disso será, nunca será um mistério para Deus. O que é um mistério para nós, nunca será um mistério para Deus. Em segundo lugar, devemos aprender a obedecer ao Senhor. Em 1 João 3,21, amados, se o seu coração não os condena, vocês estão bem com Deus. Temos confiança? Estou em paz com Deus. Eu faço o que Ele quer. Eu vivo para Ele. Eu fiz o exame. E se Deus revelou o pecado, eu o confessei e Ele o perdoou. E tudo o que pedimos, recebemos dele, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. Vivemos em uma época em que as pessoas pensam que podem viver como quiserem e que Deus vai dizer, sim, deixe-me fazer isso por você, deixe-me fazer isso. Essa não é a doutrina da Bíblia. Essa não é a doutrina da Bíblia. Você não pode sair por aí e fazer o que quiser e esperar receber qualquer coisa do Senhor. E por sinal, isso é uma citação do livro de Tiago. Os grandes movimentos de Deus geralmente são precedidos por simples atos de obediência. Os grandes movimentos de Deus geralmente são precedidos por simples atos de obediência. Acredito que Deus teria abençoado esta igreja, eu tendo vindo ou não. Eu realmente acredito nisso. Acredito que Deus tinha um plano. Ele queria fazer algo nesta igreja. Ele queria fazer algo nesta cidade. E acredito que eu tendo vindo ou não, Deus teria feito uma grande obra. Mas posso lhes dizer uma coisa? Escutem, toda a bênção que recebemos como igreja e tudo o que posso experimentar como seu pastor do que Deus está fazendo veio de um simples ato de obediência. Saio da Geórgia e vou para o Arkansas. Os grandes movimentos de Deus geralmente são precedidos por um ato simples. Um ato simples. Estou literalmente vivendo isso. Ontem à noite estávamos lotados. Olhe ao seu redor esta manhã. Deus está agindo. Observe os batismos. Vejam o que Deus está fazendo. Ato simples. Vou embora da Geórgia. Vou para o Arkansas. As bênçãos de Jabez começam com o fato de que Jabez era mais honrado. Ele se destacou. Ele fez aquilo para o qual Deus o chamou. Número 3. Aprenda a depender do Senhor. Em tempos como estes que estamos vivenciando nesta nação e em todo o mundo, devemos aprender a depender do Senhor. Provérbios capítulo 3, versículo 5. Confie no Senhor de todo o seu coração. Não se apoie em seu próprio entendimento. Não olhe para os acontecimentos mundiais. Não olhe para as circunstâncias da sua vida. Não posso acreditar que isso esteja acontecendo. Nós não fazemos isso porque não conseguimos entender. Mesmo que para nós seja um mistério, nunca será um mistério para Deus. Portanto, dependemos do Senhor. Aprendemos a pedir a Deus graça quando queremos responder com ira. Aprendemos a permitir que Deus nos console na tristeza que presenciamos e experimentamos. Aprendemos a receber uma palavra do Senhor que nos fala nos momentos difíceis da vida. Posso te dizer uma coisa? E dou este testemunho. Eu digo, me escute, já passei por tempestades. Talvez eu não tenha passado por tantas tempestades quanto você, mas já passei por tempestades. Mas vou te dizer o que eu descobri. Encontrei Deus fiel para falar nas tempestades da vida. Você tem que aprender a depender do Senhor. Ele diz, meu amigo, se você o buscar e reconhecê-lo em todos os seus caminhos, ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Não tente entender com a sua sabedoria, com as suas forças. Tema ao Senhor. Afaste-se do mal. Isso será cura para o seu corpo. Meu amigo, será que não precisamos de cura com tudo o que estamos presenciando e vendo? Será alívio para os seus ossos. O Senhor quer que você dependa dele para tudo, para orientação, proteção e provisão. Ele tem tudo, mesmo quando eu quero tomar para mim. Mesmo quando eu quero fazer, posso confiar que o Senhor pode. E lembre-se dessa palavra. Não perca isso. Lembre-se que essa palavra, eudu, significa ajudar no caminho. Significa ter sucesso em alcançar. Que você depende do Senhor e que Ele te leva mais longe do que você poderia chegar sozinho. Número 4. Aprenda com suas falhas de fé. Vamos lá, eu digo a vocês, o caminho para as bênçãos está cheio de obstáculos. Amém.
O caminho para o que Deus tem para você não está cheio de medo? Você já se sentiu com medo? Não está cheio de ansiedade? Você já viu algo e foi tomado pela ansiedade, pelo medo, pela decepção ou pela tristeza? Ou seja, com todas as emoções que experimentamos, com tudo o que este mundo nos reserva, eu lhes digo, o caminho para a bênção está cheio de obstáculos, decepções, dúvidas, desânimo e distrações. E todos nós somos capazes de conseguir. Todos nós somos capazes. O Filho de Deus, em Lucas capítulo 18, diz, quando tudo terminar, quando vocês virem o que acontecerá neste mundo antes que eu volte, haverá alguém com fé e confiança no meu plano? Lucas 18. Ele nos diz para orarmos sem cessar. Nunca pare. Gostei do que John Maxwell disse em seu livro, Falhando para o Sucesso. Falhar para frente é a capacidade de se levantar após uma queda. A Bíblia diz que um homem justo é ferido, mas o que ele faz? O que você está fazendo? Ele se levanta novamente. Aprenda com seus erros. Siga em frente em uma direção melhor. Se você quer um versículo bíblico para isso, 1 João 1,9. Adoro lembrar as pessoas que se você é um filho de Deus, aqui nesta manhã, Deus nunca fala com voz de condenação. Ele fala com voz de correção. Então, quando você começa, vamos lá, será que sou o único? Como quando você pisa na bola e depois ora. E o inimigo está ali dizendo, como você pôde orar? Deus não vai te ouvir. Por favor, que alguém me faça sentir normal, tudo bem? Mas se você confessar seus pecados, Ele é fiel para te perdoar e te purificar de toda a maldade. E então a Bíblia diz, cara, caímos para frente. Aprendemos com nossos pecados. Continuamos avançando. E finalmente terminamos. Aprenda a esperar no Senhor. Todos ficaram entusiasmados com isso. Alguns de vocês estão tendo dificuldades com isso neste momento. E muitos dizem, não quero anotar isso nas minhas anotações. Aprenda a esperar no Senhor. Nós ficamos irritados quando Ele tenta esperar, não é? É como quando você vai a um restaurante de fast food e eles dizem, vai demorar um pouco mais. Comida rápida, vamos lá, tá bom? Vamos. Verdadeiro? Que tipo de comida estamos cozinhando que leva apenas 2 minutos para preparar? Só estou dizendo, tá bom? Tem algo de estranho no fato de que simplesmente, bum, você sabe? Mas pense nisso. Veja isto, Lamentações 3:25. Olha só isso. O Senhor é bom para aqueles que esperam nele. Eu gosto de fazer perguntas. Escute, o Senhor é bom para aqueles que esperam nele. Então, o que acontece se eu não esperar? Eu perco a bondade. O Senhor é bom para aqueles que esperam nele, para a pessoa que o busca. Salmo 27:14, olha esse. Espere no Senhor. Eu acho isso interessante. Seja forte, porque afinal, não é preciso ser forte para esperar. Me façam sentir normal esta manhã. Você tem que ser forte para esperar, mas diz, espere no Senhor, seja forte e deixe que o seu coração se anime. Eu costumo dizer que a única coisa pior do que esperar em Deus é desejar ter esperado. A única coisa pior do que esperar Deus falar, Deus guiar, do que esperar Deus esclarecer, é desejar ter esperado. E eu adoro o que Charles Spurgeon disse. Veja só, se o Senhor nos faz esperar, façamos isso de todo o coração, porque verdadeiramente são bem-aventurados todos os que esperam nele. Vale a pena esperar por ele. A própria espera é benéfica para nós, prova a nossa fé, exercita a paciência, treina a submissão e, ao suportarmos, faz com que a bênção seja ainda mais especial quando chega. O povo do Senhor, o amado povo do Senhor, sempre foi um povo que espera com esperança e perseverança. Jesus veio a esta terra há 2000 anos. Ele tomou sobre si a ira, a dor e o castigo pelos seus pecados e pelos meus. É isso que a Bíblia ensina. Ouça-me, a Bíblia diz que todos nós pecamos. A Bíblia diz que o salário, o pagamento pelo que você fez, você plantou e agora vai colher. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, a separação eterna de Deus. Deus é santo e amoroso, mas Ele é um Deus justo e por isso deve lidar com o pecado. Foi o seu amor e justiça que levaram Cristo à cruz. Algo precisava ser feito. E assim Cristo veio e tomou sobre si a ira, a pena e o castigo pelos seus pecados e pelos meus, para que eu nunca precisasse fazer isso. E qualquer um, a Bíblia diz, que estiver disposto a confessar, confiar e reconhecer diante de Deus que é um pecador, que precisa de perdão e confia que Cristo pagou a dívida. Ouça-me, se fôssemos a um restaurante hoje e você me visse pagar a conta, sairia do restaurante com a plena confiança de que a conta está paga. Você não tentaria pagá-la você mesmo, porque saberia que já está paga. Ele diz, é isso que quero que você faça com Jesus. Já foi pago. Você não vai conseguir isso por mérito próprio. Todos nós pecamos. Cristo pagou a sua dívida para que você não precise se preocupar com isso. Confie nele e você terá a vida eterna. E nós celebramos isso. Somos uma igreja cheia de pessoas que celebram isso. Agora, ouça.
Já se passaram aproximadamente 2000 anos. Já se passaram 2000 anos. Onde está Jesus? Você sabe o que a Bíblia ensina? Ele continua trabalhando. A última pessoa que chegará à fé em Cristo ainda não chegou. Deus demonstra paciência e misericórdia ao esperar. Estamos aguardando. O que Deus está fazendo? Ele está trabalhando. Você precisa acreditar nisso na sua vida. Vemos isso na escala da fé. Você precisa encarar isso na perspectiva da fé em sua vida. Estamos esperando, mas cara, eu te garanto uma coisa. Você acabou de ver. Fomos testemunhas esta semana. Fomos testemunhas esta semana de um evento horrível e maligno. Mas você também foi testemunha esta semana no batismo de um evento incrível. Pessoas lavadas de seus pecados, recebendo a promessa de entrar para a família de Deus, com acesso a tudo o que Deus tem para elas, obtendo uma nova forma de vida e a eternidade. Oh, a maldade no mundo, mas também a bondade. E essa bondade se manifesta no fato de que, mesmo sendo nós pecadores, Cristo morreu por nós. Então, enquanto este mundo existir e enquanto você estiver nele, você deveria estar orando, deveria estar buscando, deveria estar falando, deveria estar pedindo a Deus regularmente. Trabalha em mim, abençoa-me, para que eu possa ser uma bênção para todos ao meu redor. E palavra. Oremos. Pai, a tua palavra, não a minha, a tua palavra. E nós te louvamos hoje. Nós te louvamos hoje pelo consolo e pela alegria e, Senhor, pela oportunidade que nos ofereces a cada um de nós. E se há alguém aqui que não confia em Ti, que o faça agora mesmo, em nome de Jesus. Amém.